Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Vamos iniciar então nossa videoaula. Vamos fazer a correção da página 76, tá ok? Vamos lá. Número 34. Observe como Maria fez para calcular mentalmente 24,9 dividido por 3. Como 24 e 9 são divisíveis por 3, dividir 24 e 0,9. Porque como era 24,9, o que ela pensou? 24,9 é a mesma coisa que 24 mais 0,9. Separadamente e em seguida adicionei os resultados. 24 dividido por 3, que deu 8, e 0,9 dividido por 3, que deu 0,3. E a resposta é 8,3. Gente, como ela fez aqui mentalmente, eu vou explicar para vocês como ela fez. Mas como é um recurso mental que o livro traz para vocês, e a parte matemática eu já expliquei, então eu só vou mostrar para vocês como que foi o recurso mental e a resposta, tá? 16,28, o que ela fez? 16 mais 0,28. 16 dividido por 4, 4. 0,28 dividido por 4 é 7. Aí fez o quê? Resposta 4,7, tá? Ela só destrinchou. Então, peço que vocês façam assim no caderno de vocês, mas como recurso de como dividir esse número mesmo, eu já expliquei, esse aqui eu não vou passar para vocês passo a passo, tá ok? Número 35. Determine nos esquemas o número correspondente a cada quadradinho. Como eu já falei com vocês, daqui a pouco esses quadradinhos, esses valores que nós não sabemos, nós vamos chamar de letras. X, Y, tá? Olha só, esse número aqui vezes 10, eu não preciso fazer cálculo, eu só ando uma casa, tá vendo? Aí vai ser 837,56. Dividido por 10, ele volta uma casa, tá vendo? Aqui, 4.356 dividido por quanto dá 4,356? Não andou aqui 3 casas, então só pode ser dividido por 1.000. E aqui, para virar esse aqui, só pode ser multiplicado por 1.000, porque olha só, vai andar 3 casas para a direita, sempre andando para a direita e à esquerda, tá ok? Olha o número 36. Gente, número 36 é uma excelente questão, até mesmo para ser cobrada em atividades avaliativas, porque olha aqui. Determine a medida do perímetro de cada retângulo. Vou explicar passo a passo, porque isso aqui vai ser cobrado. É muito importante. É um tipo de questão que cairia em um processo seletivo, tá? Olha só. Eu estou querendo saber a medida do perímetro. O perímetro é o quê? É a soma dos lados. Mas aqui me deu só um lado. E me deu a medida da área. Então, como que eu vou saber porque eu preciso saber, na verdade, a medida desse aqui. Porque se eu sei desse aqui 12,4 metros, aqui também vai ser 12,4. Na verdade, eu estou tendo que saber desse aqui para eu poder fazer a soma desses lados. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu tenho. Eu não tenho a medida da área. Para calcular a área, eu não tenho que calcular como base vezes altura. Olha só. A área é 105,4, porque está me falando no problema. A área do retângulo não é base vezes altura? Ok? Eu sei o valor da área, eu substituí aqui, olha, que a área é 105,4. Eu sei que a base vale 12,4. 12,4. Eu quero saber qual que é a altura. Lembra da operação inversa, gente? Quanto vezes 12,4 que dá 105,4? Eu tenho que fazer a operação inversa, ou seja, 105,4 dividido por 12,4, aí eu vou saber a altura. Não entendi, Ana Paula. 9. 3 vezes... Vou colocar 3 não, porque é repetido. Vamos supor. 30. 5 vezes quanto que dá 30? Eu faço 30 dividido por 5. Aqui foi isso que eu fiz. 105 dividido por 12,4. Aqui, gente, eu ando uma casa decimal para a vírgula sumir, então eu ando aqui uma também. Aqui andaram igual, não tem que completar com 0. Fiz o cálculo de 1.054 dividido por 124, deu 8,5. Como que eu fiz? 1.054 dividido por 8, dividido por 124, 8. 8 vezes 124, 992. Sobra 62. Coloca um 0 aqui, uma vírgula aqui. 620 dividido por 124, 5. 5 vezes 124, 620. Resto 0.
Ou seja, eu achei esse valor aqui, ó, a altura. A altura é simbolizada com H, tá, gente? Porque o A é área na matemática, tá bom? Então, aqui, eu achei essa altura, que é 8,5. Agora, eu consigo achar o perímetro? Consigo. Eu somo 12,4 mais 12,4 mais 8,5 mais 8,5, que deu 41,8 metros. O próximo me deu também a área, que é 115,36. E me deu o lado da base. Eu quero saber a altura de novo. Da mesma forma, a área não é base vezes altura? Então, eu sei que a minha área é 115,36. Eu sei que a minha base é 10,3. Para eu saber essa altura, eu faço a operação inversa, que é a divisão. Então, 115,36 dividido por 10,3. Esse aqui, para eu sumir com a vírgula, eu andei 2 casas. Não andei? Esse aqui eu só tenho uma casa para andar. Então, eu acrescento 0. Fazendo essa divisão aqui, deu 11,2. Ou seja, o valor da minha altura é 11,2. Como que eu faço para saber o perímetro? 10,3 mais 10,3, porque esse lado aqui tem a mesma medida, mais 11,2 mais 11,2. Resultado, 43 metros. Muito tranquilo, não é? É uma questão que você pode errar se você não raciocinar direito. Vamos para o número 37. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho pelo correspondente. Gente, da mesma forma que você vai fazer a operação contrária. Aqui, desse vermelho aqui, estão as respostas, mas eu vou mostrar para vocês como nós achamos. 96 dividido por quanto que dá 7,68? Se eu fizer 96 dividido por 7,68, aqui, olha só, eu tenho que andar 2 casas. Então, eu acrescento 2 zeros aqui. Vai dar 12,5. Então, 96 dividido por 12,5 dá 7,68. O que eu fiz? Eu peguei 96 e dividi por esse, para encontrar esse aqui, tá? Agora, quanto vezes 5,3 dá 31,8? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse aqui e fazer essa divisão. 31,8 dividido por 5,3. Aqui, para sumir a vírgula, ambos andam só uma casa decimal. Então, ficou fácil, tá vendo? 318 por 53 dá 6. Porque 6 vezes 5,3 dá 31,8. Na letra C, da mesma forma, eu tenho que fazer essa divisão, que vai dar 7,1. Aqui, olha, para assumir a vírgula, eu andei 2 casas decimais. Aqui, como eu ando só uma, eu acrescento 0. Eu acho que essa divisão ficou tranquila para vocês, não é verdade? Então, aqui, fazendo a divisão, deu 7,1. A letra D foi um pouco diferente, porque está perguntando quanto dividido por 3 é 0,03. Então, eu volto multiplicando. Vai ser o quê? 0,003 vezes 3, que vai dar 0,009, ok? Número 38. Obtenha um número decimal correspondente a cada fração. Gente, eu vou dividir 26 por 8, 34 por 5, 45 por 8 e 73 por 9. O resultado está aqui, mas eu quero passo a passo com vocês. Olha só. 26 dividido por 8. 26 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 26 menos 24, 2. Desço, coloco um 0 e coloco uma vírgula. 20 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Acrescento outra vírgula. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Olha aqui. 34 quintos. 34 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sobra 4. Coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Resto 0. Letra C. 45 oitavos. Como que eu transformo isso em decimal? 45 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 5. Desço o zero, não. Coloco um 0, coloco uma vírgula aqui. 50 dividido por 8, 6. 6 vezes 8, 48. Sobra 2. Acrescento mais um 0. 20 por 8, 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Acrescento outro 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Ok? Achei a resposta. Agora, esse aqui é muito interessante. 73 por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72. E resta 1. Acrescento um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Resta 1. Acrescento um 0. 10 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9. Resto 1. Acrescento 0. Vocês viram que isso não vai mudar? Que vai ficar sendo 8,11111. Esse é o chamado dízima periódica, que eu já falei com vocês numa aula anterior.
Ou eu represento 8,11111 e as reticências, ou eu represento 8,1 e coloco um tracinho em cima do 1. Quando esse tracinho está em cima do 1, está querendo dizer que o 1 é o meu período, ou seja, é o número que repete, tá bom? Vamos lá, na número 39. Para efetuar 15 vezes 0,5, Danilo escreveu 0,5 na forma de fração, que são 5 décimos, que é a mesma coisa de meio simplificando, tá ok? Ou então, 15 vezes 0,5 é a mesma coisa que 15 vezes meio, que é 15 dividido por 2, que é 7,5. Multiplicar um número por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2. É isso que ele quis fazer, essa correspondência. Então, aqui eu deixei a resposta para vocês, porque são correspondências, mas eu já expliquei a forma prática de fazer, tá? A letra B, copie as frases em seu caderno, substituindo cada quadradinho pelo número adequado. Olha só, multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que dividi-lo por 4, porque olha só, 0,25, eu só estou mostrando para vocês por quê. É a mesma coisa que 25 centésimos, que é a mesma coisa que 1/4. Então, multiplicar um número por 0,25 é a mesma coisa que dividi-lo por 4, porque a gente divide por 4 e multiplica por 1, não é verdade? Dividir um número por um quadradinho é o mesmo que multiplicá-lo por 0,125. Qual quadradinho é esse? 0,125 é a mesma coisa que 125 milésimos. Simplificando isso, dá 1/8, ou seja, eu divido por 8. Então, dividir um número por 8 é o mesmo que multiplicá-lo por 0,125, tá? E multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que dividi-lo por 4, ok? Na videoaula passada, eu falei um pouco com vocês sobre a potenciação de número decimal. A potenciação de número decimal eu resolvo como? Com a multiplicação, ou seja, 0,2 elevado ao cubo é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Eu acho que a potenciação é o mais tranquilo, porque você resolve fazendo a multiplicação. Agora nós vamos falar de raiz quadrada de um número decimal. Presta atenção porque é muito importante. Renata vai construir a maquete de uma casa para confeccionar a janela. Ela precisará de um pedaço quadrado de isopor com medida de área igual a 56,25 centímetros quadrados. Para calcularmos a medida do comprimento do lado do pedaço do isopor, precisamos determinar um número positivo que, elevado ao quadrado, resulte a 56,25. Esse número corresponde à raiz quadrada de 56,25, que indicamos por raiz quadrada de 56,25. Nesse caso, o número que procuramos é maior do que 7 e menor do que 8. Tá, lemos isso só para a gente ver que ela precisa saber, que ela sabe que a área da janela é 56,25 centímetros quadrados. Então, ela precisa saber o lado. Para saber o lado, a gente vai saber a raiz quadrada de 56,25. Como que eu tenho que pensar? Tem algum número vezes algum número que dá 56,25? Vamos ver. Mas o que eu penso? Eu vou lembrar logo dos quadrados perfeitos. Olha só. Vamos pensar no próximo de 56, tá, gente? 7 vezes 7 é 49, não é? Então, raiz de 49 é 7. Eu estou procurando aqui a raiz de 56,25. 8 vezes 8 é 64, não é? Vocês concordam comigo que 56,25 está entre 49 e 64? A resposta de raiz quadrada de 49 é 7 e a resposta de raiz quadrada de 64 é 8. Então, a resposta de raiz quadrada de 56,25 estará entre 7 e 8. E para eu saber essa resposta, eu começo a fazer o quê? As tentativas. Olha aqui. Eu começo a fazer 7,1 vezes 7,1, 7,2 vezes 7,2, 7,3. E vou tentando achar. Olha aqui. 7,1 vezes 7,1, ou ao quadrado, que é a mesma coisa, dá 50,41. 7,2 vezes 7,2 dá 51,84. Agora, quando eu chego em 7,5 vezes 7,5, eu acho 56,25. Ou seja, raiz quadrada de 56,25 dá 7,5. Outro exemplo aqui, para vocês poderem ter uma percepção melhor. Olha aqui. A raiz quadrada de 179,56. Gente, presta atenção porque é fácil. Eu preciso achar dois quadrados perfeitos em que 179,56 esteja no meio deles. Presta atenção. Então, o que eu tenho que pensar? É maior do que 100, né? Então, eu penso aqui, olha só.
13 vezes 13 é 169. 169 é menor do que 179, não é? 14 vezes 14 é 196. 196 é maior. Então, são os dois quadrados perfeitos, cujo 179,56 está no meio. Esses quadrados perfeitos têm como resposta 13 e 14, né? As suas raízes quadradas são 13 e 14. Então, a resposta para a raiz quadrada de 179,56 está entre 13 e 14. Então, eu começo as minhas tentativas. 13,1 vezes 13,1, 13,2 vezes 13,2, 13,3, 13,3 vezes 13,3, até que eu cheguei em 13,4 vezes 13,4, que eu encontrei 79,56. Ou seja, a raiz quadrada de 179,56 é 13,4. Então, qual é o processo? Você vai encontrar dois quadrados perfeitos, cujo o número que você precisa saber a raiz quadrada, o número decimal, esteja no meio deles, porque a resposta da raiz quadrada desses quadrados perfeitos, as respostas do número decimal que você deseja, está entre a resposta deles. Aqui, ó, tá vendo? 13,4 não está entre 13 e 14? Por quê? Porque 179,56 está entre 169 e 196. Eu começo primeiro achando dois quadrados perfeitos, tomando eles como base. Viu que é tranquilo? Não é difícil, você tem que ter atenção. Eu vou deixar as atividades da página 78 para vocês fazerem. Vocês vão ver que tem potência, tem raiz quadrada de números decimais. Façam com atenção, volte na videoaula quantas vezes forem necessárias. E na próxima videoaula também eu volto fazendo a correção. E caso você, ainda tenha ficado com alguma dúvida, você vai conseguir sanar, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? Estou com muita saudade de vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.